Olá, queridos e amados irmãos e irmãs, professores, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma Betel Dominical. Com muita alegria, eu, pastor Paulo Ricardo, mais uma vez estou aqui com vocês para juntos estudarmos a nossa revista Betel Dominical do segundo trimestre de 2024. E nesta feita estamos tratando ordenanças bíblicas, doutrinas fundamentais e imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. O nosso querido comentarista deste trimestre é o Bispo Abner de Cássio Ferreira, presidente da CONEMAD RJ, que é a Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus Ministério de Madureira, no estado do Rio de Janeiro. Também é presidente da linda Catedral Histórica das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, segundo vice-presidente da CONAMAD, advogado, bacharel em teologia, escritor, articulista, conferencista, jornalista, colunista do Jornal Dia, dentre outras atribuições como professor de matérias teológicas, membro da Academia Evangélica de Letras no Brasil, tendo publicado inúmeras obras literárias, tanto na área teológica quanto na área jurídica, falando sobre o cristianismo também, outras áreas ele tem abordado. Parabéns, Bispo Abner, a lição deste trimestre tem edificado muitíssimo as nossas vidas. Nós estudaremos hoje a lição de número 12, que vai ao ar, ao todos os irmãos, nesta semana está indo ao ar, mas nós estaremos ministrando com vocês, ou em todas as igrejas Assembleias de Deus, espalhadas pelo Brasil e o mundo, ordenança para amar o próximo. Este é o título desta lição. O texto áureo nós estamos trabalhando João capítulo 15, verso de número 12, que nos diz: o meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A verdade aplicada, leremos que o amor de Deus derramado em nós pelo seu Espírito deve ser expressado em nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Abordaremos estes 3 aspectos e objetivos na lição. Primeiro, mostrar que amar o próximo é um mandamento, ressaltar que quem não ama não conhece a Deus e conscientizar de que o amor não pode ser por fingimento. Esses são os objetivos da lição. O texto de referência você pode conferir em Marcos capítulo 12, versículo de número 31, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, verso de número 8, primeira epístola de João, capítulo 3, verso de número 11, e o capítulo de número 4, verso de número 11 também. Vamos orar, e o motivo da oração composto aqui na nossa revista do professor é: ore para que possamos amar ao próximo e fazer o bem sem olhar a quem. Vamos orar, vamos falar com Deus. Altíssimo Deus e eterno Pai, graças nós te damos neste momento pela oportunidade ímpar que o Senhor nos concede mais uma vez de estarmos aprendendo, absorvendo, sendo edificados por ti nesta preciosa escola bíblica dominical. Te agradeço pelas inúmeras vidas que nos assistem, que recebem semanalmente os vídeos. Seja abençoados nossos irmãos e irmãs. Eu, com muita alegria, agradeço a ti e desde já peço que o teu Espírito ministre aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, antes de irmos para a introdução, eu quero aqui agradecer este trimestre a todos que compartilharam, comentaram e bem como também curtiram, se inscreveram em nosso canal. Nós atingimos neste trimestre a marca de mais de 100 mil inscritos. Isto é uma grande vitória e devemos a todos vocês, queridos irmãos, amigos, companheiros,
que amam e são consideravelmente quem faz a Escola Bíblica Dominical ser cada vez maior. Meu agradecimento em nome do nosso Concílio de Bispos, em nome da nossa diretoria executiva, em nome da nossa diretoria de publicações, em nome de toda a Editora Betel, dos colaboradores, dos companheiros que assim colaboram didaticamente, ou seja, aquele que faz chegar em suas mãos uma matéria tão linda, tão sublime, tão proveitosa ao reino de Deus. Vamos então para a nossa lição. Todos nós sabemos que amar a Deus e ao próximo, antes de se tratar de um sentimento humano, é uma questão de obediência da parte de Deus aos seus discípulos. Todo discípulo de Cristo precisa manifestar o amor. Assim nós vemos então que o amor deve ser expressado como a fonte própria de Deus. Nas Escrituras vamos encontrar as propriedades e características deste amor inconfundível. Não para confundir com medo, sentimentalismo ou outro conceito exposto por uma sociedade que não leva em conta os princípios bíblicos. Portanto, o amor cristão transcende emoções superficiais, sendo um mandamento divino. É também um mandamento em Deus e deve refletir as qualidades que o bom Deus nos dá. A nossa compreensão do amor deve ser enraizada pelas Escrituras bíblicas, garantindo as nossas ações que estejam alinhadas constantemente com a vontade e o desejo de Deus. Para tratarmos o primeiro tópico desta lição, cujo tema é amar o teu próximo como a ti mesmo, ao meu lado direito, querido pastor Marcos Santana, fazendo a primeira abordagem, falando sobre este tema tão precioso. Paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, nossos irmãos. Hoje vamos estudar sobre ordenança para amar o próximo. Eu vou destacar do texto da introdução dessa lição estas mensagens. Primeiro, amar a Deus e ao próximo é uma questão de obediência. Então, precisamos tomar cuidado para não ficarmos muito dependentes da questão do aspecto sentimental. Segundo, a fonte desse amor é o próprio Deus. E aí nós podemos destacar dessa afirmativa que a identificação com o próximo dentro das expectativas que nós geramos, precisamos estar atentos para que a fonte desse amor, para que o que vai fazer a gente amar não seja a nossa identificação pessoal com o próximo e nem as expectativas que nós geramos e nem o nosso interior, mas a fonte desse amor é Deus. E terceiro, pensar, refletir e expressar esse amor à luz das Escrituras. Irmãos, poemas, poesias, música, filmes podem contribuir para ilustrar, mas não substituem a revelação de Deus sobre o que Ele é. Deus é amor. Tópico 1. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O texto introdutório desse tópico, nós destacamos que relacionamentos humanos nem sempre ocorrem de forma pacífica e harmoniosa, mas
o amor ao próximo é mandamento divino. Então nós temos aí duas realidades. O relacionamento com o próximo nem sempre é pacífico e harmonioso, mas uma outra realidade é que amar o próximo é mandamento de Deus. E terceiro, o amor ao próximo é reflexo do amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Nós veremos nesse tópico novo nascimento, fruto do Espírito e manifestações desse amor. Esse título, Novo Nascimento, nos remete à realidade do pecado na existência humana. Todas as dimensões da vida humana foram afetadas pelo pecado, inclusive a dimensão social, que abrange esse relacionamento interpessoal. Por isso que nós vimos, por causa da presença do pecado, é que essa convivência nem sempre ela é pacífica e harmoniosa. Irmãos, vide esse texto bíblico, Tito capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 6. Paulo, ele está exortando aos membros da igreja quanto aos relacionamentos humanos. Irmãos, é interessante porque esse texto, ao Paulo abordar isso, ele fala em relação ao presente. E ele diz: não infamem, não sejam contenciosos, mostrem mansidão para com todos. São ordenanças, são exortações quanto à nossa conduta no presente. E aí Paulo diz assim: porque no passado nós vivíamos em malícia e inveja. No passado, odiando-nos uns aos outros. Aí o versículo 4 vai trazer o contraste. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, aí Paulo menciona salvação, regeneração e renovação. Ou seja, o novo nascimento e a nova vida. Versículo 8, Paulo diz a Tito para que insista em falar aos homens para que eles façam o bem. Só pelo novo nascimento e por um viver segundo o Espírito. A base, o fundamento para cumprirmos esse mandamento é novo nascimento e uma nova vida. 1.2, fruto do Espírito. Vide o texto que nós encontramos no subsídio da Revista do Professor. O cristianismo é uma religião relacional. Nosso relacionamento com Deus é expresso por intermédio do nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor. E é Deus que torna possível este relacionamento com as outras pessoas. É o Espírito Santo que produz, que nos capacita a cumprir o mandamento. Nós dependemos do Espírito para amar, mas nós também dependemos do Espírito para discernirmos. 1 de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Efésios, capítulo 5, versículos 8 a 11. Primeiro, Paulo aborda o passado, quando ele diz: noutro tempo éreis trevas. E agora ele aborda o presente. Mas agora sois luz, andai como filhos da luz. E o versículo 9 expressa as características
de quem anda como filho da luz, a característica do fruto do Espírito. Ou seja, o fruto do Espírito está em bondade, justiça, verdade. E o versículo 10 diz: aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Nós dependemos do Espírito Santo para amar e dependemos do Espírito Santo para discernir. Afinal, irmãos, nós dependemos do Espírito Santo para nos ajudar a entender e discernir sobre amor, porque amar não é sinônimo de concordar, de compactuar e de aprovar. E por último, 1.3, manifestações. Os tópicos 2 e 3 da nossa lição é que estarão expandindo mais estas manifestações. Mas, a título de contribuição, nós também dependemos do Espírito Santo e da luz das Escrituras para discernirmos as manifestações que expressam o amor. E aqui, à luz das Escrituras, eu compartilho com os irmãos algumas manifestações que nem sempre são conectadas com a questão do amor. Eis aí, castigo, a Bíblia diz que há castigos que são manifestações de amor. Disciplina, o próprio Deus disciplina a quem Ele ama. É uma manifestação de amor. Correção, negar um pedido, são aspectos que nem sempre nós associamos com amor, mas que também podem estar expressando amor e cuidado. Ou seja, irmãos, para obedecermos a esta ordenança, nós dependemos do Espírito Santo para amar e para discernir. Que o Senhor continue derramando abundantemente do seu amor em nossos corações. Que o Senhor nos guarde e nos desperte para que a frieza quanto ao amor não venha nos atingir. Para a glória de Deus. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, por essa abordagem tão linda. E o Senhor nos ensinou que o amor ao próximo é reflexo do amor de Deus derramado em nossas vidas. Muito obrigado por essa explanação. Vamos tratar então o tópico de número 2. Abordaremos junto com o pastor William Barros, bem-vindo sempre. Aquele que não ama não conhece a Deus. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana, e a todos vocês, meus irmãos, que encontram-se conosco para mais essa aula Betel. Nós estamos chegando ao final do nosso trimestre e a aula, essa 12ª aula, é uma aula muito importante. Ela vai mexer justamente com as bases do nosso cristianismo. Vai falar sobre o amor. É interessante que o pastor Marcos Santana, no tópico 1, falou sobre amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele mencionou aqui nos subtópicos, o amor é uma evidência do novo nascimento, o amor é o expoente das virtudes do fruto do Espírito, e o amor não faz mal, nem julga o próximo. E aí na sequência entra o nosso tópico 2. Aquele que não ama, não conhece a Deus. É muito forte. Se você parar para analisar, é muito forte essa expressão. O nosso autor vai mostrar que Deus é amor. E é interessante que amor não é algo abstrato, não é algo que difere de pessoa para pessoa. A Bíblia deixa claro que o amor é uma pessoa. O amor é Deus. Deus não é apenas a personificação do amor. Ele não é o amor em sua expressão máxima. É mais que isso. Ele é o amor. Ele é a fonte inesgotável de todo o amor que permeia, que contagia as relações humanas. O amor é Deus. Ou seja, o amor é uma pessoa.
E tendo em vista que Deus é amor, que nós nos relacionamos com aquele que é a fonte de todo o amor verdadeiro e genuíno, ele vai nos ensinar logo aqui na introdução, o nosso autor, mostrar para nós que quem não ama o seu irmão permanece na morte. 1 João 3,14. Quem não ama seu irmão não é de Deus. 1 João 3,10. Quem ama a Deus não pode detestar seu irmão. Ou seja, a prova insofismável de que vivemos o amor de Cristo é a forma como lidamos com aquele que está do nosso lado. Não dá para ser cristão e não gostar do seu irmão. Não dá para ser cristão e ter mágoa, ressentimento do seu irmão. Não dá para dizer que ama a Deus e simplesmente aborrece o seu próximo. Então a lição de hoje é uma lição muito importante. Eu tenho certeza que cada pessoa que assiste essa aula agora já teve momentos que foi duramente confrontado na prática do seu cristianismo, no lidar com algumas pessoas. A gente sabe que existem pessoas que são dificílimas de lidar. Existem pessoas que são passageiras na nossa vida. Elas passam pela gente. E nesse ponto, ainda que seja difícil, é um exercício muito mais fácil lidar com algumas pessoas que passam pela nossa vida, ainda que seja uma experiência que exija muita paciência, é muito mais complicado lidar com as pessoas que permanecem na nossa vida. E essas pessoas são um grande desafio, mas também uma grande oportunidade de sermos lapidados para que possamos parecer com Jesus. Nosso tópico 2.1 vai falar que o amor exige perdão. Irmãos, o perdão é a sine qua non das relações humanas. É interessante que quando a gente fala do perdão, e ao longo desse trimestre nós já falamos de perdão algumas vezes, nós falamos, por exemplo, da parábola do credor com seus servos que o deviam, nós vimos sobre a gratidão que deve permear o coração e as relações daqueles que perdoam, daqueles que exercem o amor. Contudo, tem um ponto que cada aluno e professor precisa observar aqui nessa aula. E eu quero, inclusive, me dirigir muito especificamente aos professores. O tópico 2.1 é uma oportunidade muito rica de confrontar, no bom sentido da palavra, seus alunos com relação ao exercício do amor. Por quê? Porque o contrário de amor, o contrário de perdão, no caso aqui, aonde o perdão não existe, o coração será dominado pelo ressentimento. É impossível conviver com alguém sem perdão. Você não consegue manter um casamento sem perdão. Você não mantém uma relação pai e filho sem perdão. Você não mantém uma parceria ou uma sociedade sem perdão. É impossível conviver com outras pessoas sem perdão. Porque as pessoas erram. Porque as pessoas são falhas. Porque as pessoas muitas vezes se precipitam. Nós somos seres humanos. Nós estamos limitados. Tem um dia que você não está bem, tem dia que você está cansado, tem dia que você está aborrecido. Você pode muito bem, facilmente, descontar em alguém o seu aborrecimento. Quem já não errou aqui e ali, em vários pontos do dia a dia, com relação ao próximo? É impossível se manter um relacionamento sem perdão. Aonde o perdão não é praticado, o ressentimento vai entrar. E eu deixo aqui um alerta a cada pessoa que assiste essa aula. O ressentimento é o veneno dos relacionamentos. Aonde o ressentimento entra, ele mata. O ressentimento é um veneno. Se ele entrar no casamento, ele mata o casamento. Se ele entrar numa parceria, ele mata a parceria. Se ele entrar numa sociedade, ele mata a sociedade. Aonde ele entra, ele mata. Ele destrói, ele corrói, ele acaba. Uma pessoa ressentida, ela não vai permanecer. O ressentimento destrói os relacionamentos a ponto de destruir a pessoa. Está provado clinicamente, cientificamente, do ponto de vista médico, que uma pessoa ressentida vive menos. Uma pessoa ressentida é propensa a todo tipo de doenças e a todo tipo de males. Se você quer viver uma vida feliz, você vai ter que fazer uma escolha nessa aula. Na maioria das vezes, você vai ter que fazer uma escolha. Qual?
Deus não vai te dar a felicidade e a razão ao mesmo tempo. Vai ter hora que você vai ter que escolher. Ou você fica com a razão, ou você fica com a felicidade. Existem pessoas que perderam bons relacionamentos, mataram amizades, acabaram com parceria, destruíram a família porque abraçaram a razão. Preferiram ficar com a razão. O orgulho os cegou e preferiu ficar com a razão. Eu te convido na aula de hoje a fazer essa escolha, porque essa é uma escolha que você vai ter que fazer inúmeras vezes ao longo da sua vida. Ou você fica com a razão, ou você fica com a felicidade. Você vai ter que escolher isso em vários momentos. E quem sabe vai ter que fazer essa escolha hoje, enquanto assiste essa aula. O tópico 2.2 vai nos mostrar um outro aspecto muito importante. O amor exige disciplina. Nosso autor vai dizer o seguinte: amar não é deixar de corrigir, repreender ou disciplinar. Amar não é deixar de falar a verdade, mas falar a verdade com educação e respeito. Amar não é deixar virar bagunça ou ficar desorganizado, mas colocar regras e normas, regimentos e estatutos, estipular limites e áreas de ação, cobrando o seu cumprimento. Olha que expressão, olha que frase importante. Irmãos, nós diríamos hoje, sem medo de errar aqui, que é como se a vida cristã fosse um carro. O combustível é o amor, mas a disciplina são as regras. Da mesma forma que você pega um carro e você não precisa apenas de combustível, você precisa respeitar, por exemplo, curva direita, curva esquerda, sinal vermelho, sinal verde. Você precisa respeitar placa de pare e etc., porque senão você pode morrer ou matar alguém. Não dá para simplesmente dirigir a esmo sem regras. O amor é a mesma coisa. Veja que lá em Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 22, a Bíblia vai mostrar para nós Israel saindo do Mar Vermelho, passando 3 dias sem água, e nesse momento, nesse quadro, com sede, a Bíblia diz que os filhos de Israel murmuram contra Deus e contra a liderança, Arão e Moisés. Eles não oraram, não pediram a Deus nada, não se arrependeram, não clamaram ao Senhor, mas simplesmente entraram em pânico. Deus poderia ter fulminado naquele momento os murmuradores, mas em vez disso, o que Deus fez? A Bíblia diz que ali Deus lhes provou e lhes deu estatutos, ordenanças, mandamentos. Deus ensinou eles. Deus mostrou o caminho certo. Deus estabeleceu regras, normas, limites de ação. É impossível viver sem limites. Você ama seus filhos e quer o melhor para os seus filhos. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui para uma mãe, um pai, que seria capaz de se colocar na frente de uma bala por um filho. Mas isso não significa que você permita que seus filhos façam o que quiserem, na hora que quiserem, do jeito que quiserem. Se você não estipular regras, você vai destruir a vida do seu filho. Se seu filho só faz o que quer, na hora que quer, você vai destruir a vida do seu filho. Porque quando ele tiver que enfrentar o mundo, quando ele tiver que ir para o mercado de trabalho, quando ele tiver que lidar com pessoas fora de casa, a vida é completamente diferente. E lá ninguém tem pena. Lá ninguém tem muita paciência ou psicologia para aguentar os desmandos ou os caprichos de um filho que não foi educado a obedecer regras. Ele vai ser mandado embora da empresa, ele vai acumular demissões, ele vai perder relacionamentos. Ou seja, se você não estipular regras, não criar disciplina, você vai matar a vida e o futuro do seu filho. A vida é assim. Na igreja é a mesma coisa, na família é a mesma coisa, em todas as áreas da vida é a mesma coisa. Existem pessoas, irmãos, que simplesmente confundiram amar com fazer vista grossa e permitir que o outro possa fazer qualquer coisa. Com que o outro possa simplesmente realizar todos os seus desejos e caprichos. Você, da mesma forma que você não foi pai e mãe para ser o amigão do seu filho, para deixar ele fazer o que ele quiser, porque você vai estragar a vida do seu filho, na igreja é a mesma coisa. Tem que haver limites, tem que haver regras. O problema de muitas pessoas é que elas não querem obedecer regras, mas aí dizem que a igreja não tem amor.
Não, essa igreja não ama, essa igreja não tem amor, essa igreja não prioriza a vida, não. Essa igreja tem amor, mas ela tem regras. Tem horário para começar, tem horário para terminar. Tem regras de liderança, hierarquia, quem é que vai liderar, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Tem que obedecer regras. Uma pessoa não pode, por exemplo, dar uma saudação e falar 40 minutos. Tem regras. Uma pessoa não pode louvar um louvor e naquele louvor fazer 6, 7 músicas ao mesmo tempo, sabendo que tem outras pessoas que terão oportunidade. Simples, tem regras. As pessoas hoje estão muito sensíveis, não aceitam obedecer regra. E aí, quando você impõe limites, dizem o quê? Não tem amor. Irmão, as pessoas hoje estão mascarando a rebeldia, a rebelião contra princípios e normas com o ferimento injustificado pela falta de amor. Muitas vezes isso pode acontecer. Uma pessoa pode errar e não amar. Uma igreja pode falhar na prática do amor, porque nós somos seres humanos. Mas muitas vezes as pessoas acusam em vez de reconhecer que, na verdade, o problema está nela, que tem uma dificuldade enorme de se encaixar, de obedecer regras estabelecidas. E eu termino aqui, meus irmãos, falando sobre o tópico 2.3, que vai mostrar que o amor exige verdade. Irmão, a verdade, ela é libertadora. A verdade, ela é o norte. A verdade, ela deve dirigir todas as áreas da nossa vida. Não basta amar sem verdade. Não basta amar. É preciso ser verdadeiro. Um amor sem verdade não é amor. Porque o amor está condicionado a outros atributos divinos. E um deles, sem sombra de dúvida, é a verdade. Se Deus é amor, lembre, a Bíblia também diz que Deus é a verdade. Se o amor é uma pessoa, a verdade também é. Porque Deus, além de amor, ele é a verdade. A verdade, ela fica no meio. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho está para a esquerda, aqui na frase, a vida está à direita. A verdade está no meio. A verdade mostra o caminho e a verdade dá a vida. Sem a verdade, não há nenhum dos dois. Que Deus te abençoe poderosamente e que possamos verdadeiramente amar e ser amados. Deus abençoe. Querido pastor William Barros, muito obrigado por sua participação. O senhor nos ensinou que a maior prova de que somos discípulos de Jesus é quando amamos uns aos outros. É uma grande realidade e verdade. Antes de abordar o meu tópico aqui, 3, o amor não seja fingido, eu quero apresentar a Bíblia do culto, do ministro, uma linda, sublime, majestosa, maravilhosa Bíblia. E se você deseja adquirir, entre em contato nos nossos canais de vendas, Letra Extra Gigante, Harpa Cristã, Corinho dos Primórdios, Dicionário e Concordância Bíblica. Tudo composto nestas páginas preciosas. Se você deseja adquirir, está aí na tela o nosso canal de vendas, que estará pronto a lhe atender. Se desejar ser atendido pelo nosso website, você pode também conferir tudo e ser muito bem direcionado à compra não só deste material, mas outros. Nós estaremos daqui 2 semanas praticamente falando sobre um tema muito importante, que é a relevância da igreja, sua essência e missão, reafirmando os fundamentos, a importância, com compromisso na palavra de Deus, adoração sincera e serviço autêntico segundo os preceitos de Jesus Cristo. Querido pastor, que comentou esta revista, é o pastor Josué Rodrigues de Gouveia, pastor presidente ali da Assembleia de Deus em Vila Nova, Goiás, e é uma revista fantástica. Eu indico a você a iniciar o mês de julho, começar um novo trimestre, tratando este tema importantíssimo. Com ele, também tem um livro de apoio, onde juntos podemos reafirmar o que o autor está aqui propondo. Vamos então ao tópico de número 3. O amor não seja fingido. O amor não pode ser fingido, de acordo com o que diz Romanos, capítulo 12, verso de número 9. Não pode ser da boca para fora, muito menos
com máscaras ou com fingimentos, mas é necessário que seja autêntico, que seja verdadeiro. O amor não aceita ser de maneira nenhuma iludido, comprado, trocado ou ter alguma espécie de barganha por favores ou presentes, mas é algo do coração que expõe, apresenta, manifesta aquilo que realmente nós somos. Então ninguém pode ficar cobrando ou mendigando o amor, sendo forçado a isto. Ele deve ser de forma livre, espontânea. Isso contribui para o pensamento e para a ação do livre-arbítrio, a decisão própria. Portanto, o amor não pode ser ou estar fundamentado em variáveis, principalmente aquelas que não se completam, não se cumprem, mas o amor precisa ser verdadeiro, deve ser genuíno, deve ser autêntico, sem nenhuma espécie de hipocrisia, sem nenhuma segundas intenções. Ele deve fluir de forma natural ou naturalmente um coração que é transformado por Deus, uma alma regenerada, alguém que está apto a receber do Senhor e também ensinar. Então, para isso, esta expressão ela é voluntária, ela é constante em nossa vida de fé, com compromissos e princípios bíblicos. Vamos então ao 3.1, que nos diz: amai-vos cordialmente uns aos outros. Talvez esse seja um dos maiores desafios do ser humano, concernente ao relacionamento interpessoal. Nós precisamos aprender a exercitar este amor nos nossos relacionamentos de forma transparente, clara, evidente. Não há como se relacionar com uma pessoa simplesmente por acordos estabelecidos. Nas Escrituras, nós vemos que não há como evidenciar uma boa característica de um cristão se não apresentarmos no fruto do Espírito a graça de Deus revelada através do amor. Por isso é necessário amarmos de forma cordial, envolvente, paciente, de uma forma compreensiva e empática com os nossos irmãos. Devemos buscar refletir as virtudes do Espírito Santo nos relacionamentos e permitir que a graça de Deus capacite a amar-nos autenticamente. Mas é necessário que este amor seja evidenciado para com os nossos irmãos. E essa maneira de amar, às vezes, não vai exigir de nós interrogatórios ou explicações, simplesmente aceitações. Muitos de nós exigimos, na formação do amor, critérios que sejam concernentes à nossa própria escolha, à nossa própria vontade. Então nós acabamos utilizando desta forma de viver, uma forma em que exigimos dos outros subir o nível, estar no nosso nível. Mas o amor é revelado de uma forma em que, se as pessoas não nos compreendem, nós devemos descer ao nível delas para que possamos manifestar o entendimento. Isso é próprio do amor. Foi Cristo que desceu dos altos céus, dando a vida por todos nós, revelando um amor que homem nenhum conseguiu revelar até o dia de hoje. E nenhum outro Deus, com D minúsculo, conseguirá manifestar tamanho amor de dar a vida por seus filhos, dar a vida por quem ama. Partindo então desse pressuposto, vamos ao 3.2, e eu vou tratar aqui: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Essa talvez é a única dívida que devemos ter, que é de amar um ao outro. Olha o que diz Romanos capítulo 13, verso de número 8. Ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, que vós ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, para que eu possa cumprir aquilo que foi estabelecido, porque Cristo não veio para abolir a lei, mas
amando a Deus e amando o próximo como a mim mesmo, eu passo a cumprir aquilo que o Senhor Deus tem para mim. Porque esta comparação é muito interessante. Veja, quando eu tenho o ato de amar a Deus, eu não tenho o interesse de ferir os princípios estabelecidos por Ele. Então, quando eu tenho também o amor ao próximo como a mim mesmo, se eu sou sadio e se eu tenho uma vida constante de bem-estar comigo mesmo e com Deus, eu jamais vou ter a infelicidade de fazer o outro sofrer. Portanto, enquanto amar a Deus é um princípio na vertical, amar o próximo é um princípio na horizontal, onde nós podemos conviver uns com os outros de forma harmoniosa. Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso de número 33. Se você tem a Bíblia do culto, o maravilhoso é que nós podemos abri-la só dizendo a página. Então vamos lá na página de número 68. Página de número 68, nos diz assim o texto sagrado: e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a sua alma e de todas as suas forças, e amar o próximo como a si mesmo. É mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. O amor deve ser nossa principal obrigação. Ele supera qualquer sacrifício, qualquer oferta. Ele é a essência do mandamento de Cristo. Ao amar, cumprimos a lei de Deus de forma plena, de forma perfeita. Então, ao invés de tentar se justificar, apresente o amor, porque o amor justifica todas as ações e todas também ausências de ações que poderíamos tomar. Porque o amor, ele protege, o amor sofre, tudo acredita e tudo espera. O 3.3 abordaremos para finalizarmos, suportando-vos uns aos outros em amor. Só temos condições de suportar alguém se for em amor. Em Efésios, capítulo de número 4, verso de número 2, para quem tem a Bíblia do culto, você encontrará tão facilmente na página 268 do Novo Testamento. Nos diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu vou para o verso 3 também aqui, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Este texto, mais adiante, vai falar sobre o corpo. É um caminho de conscientização que cada um de nós, cristão, precisa ter para suportar um ao outro com amor, com mansidão. Esse é o maior mandamento divino. Está na área de que Cristo, a suprema graça revelada a nós, a lei de Cristo é revelada em Romanos capítulo 13, versos de número 1 ao 8, em amor. Portanto, a gente precisa aprender a suportar uns aos outros em amor. Isso exige de nós paciência, tolerância, equilíbrio nas nossas emoções, porque o amor nos capacita a lidar com as imperfeições, com as fraquezas dos outros, promovendo a unidade, a harmonia em toda a nossa comunidade de vida cristã que temos. Se você que está nos ouvindo hoje, seja o que você esteja enfrentando, às vezes a ausência do amor é o que está acarretando uma vida completamente triste, angustiada, sem que você possa ser uma pessoa autêntica. Portanto, eu ensino a vocês que o amor não pode ser fingido, não pode ser da boca para fora, com máscaras, mas de forma autêntica, verdadeira. Queridos irmãos, concluímos nesta lição poderosa que amar não é aceitar tudo, pois onde tudo é aceito, presume-se que haja uma falta de amor, pois nem Deus
através do seu amor infinito, aceita tudo. O amor de Deus não é desorganizado, relaxado, indisciplinado, indecente, mas ele é coerente, com sensatez, com prudência. Isso faz-nos sempre refletir a beleza daquilo que somos através de Cristo. Você que ficou até aqui, eu agradeço por permanecer conosco. Antes de voltar depois da oração, agradecendo e pedindo a você que curta, compartilhe, comente, propague a Escola Bíblica Dominical e participe em sua igreja, eu gostaria de pedir que encerrássemos esse ciclo orando e eu volto falando sobre a lição de número 13 que vamos abordar na próxima semana. Oremos, meus irmãos, e que o nosso amor seja verídico, que nosso amor seja provado pela prática, pela nossa prática do Evangelho, que possamos viver hoje em amor. Senhor, oramos a Ti, Senhor, na aula de hoje, por tudo que aprendemos, por tudo que recebemos. E, ó Deus, que possamos colocar em prática tudo que ouvimos nesta aula. São lições sumamente importantes e que não podem ser desprezadas, porque fazem parte, ó Deus, da base de nossa prática cristã. E não podemos ser chamados de cristãos se não vivermos tudo que aprendemos nessa aula. Nós oramos a Ti e pedimos a Tua graça e a Tua ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado mais uma vez. Eu faço mais um apelo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, libere este vídeo que é de amor, de uma palavra de Deus, baseado pela Bíblia Sagrada, esse estudo. Dê às pessoas a chance também de tomarem conhecimento, tá bom? Eu volto na semana que vem falando sobre ordenanças para pregar o Evangelho, fechando o nosso ciclo sobre ordenanças bíblicas nesse estudo poderoso, tá bom? Muito obrigado, Editora Betel, edificando sempre a casa de Deus.